Então vamos lá, ligação covalente. Opa. Pessoal, aqui eu tenho a tabela periódica. E na tabela periódica eu tenho em azul aqui, ó, o hidrogênio, tá? Apesar de estar junto da família 1A da tabela periódica, que é o lítio, o sódio, o potássio, o hidrogênio ele não faz parte da família 1A da tabela periódica. O que ele tem em comum com a família 1A? Ele só tem um elétron, tá? Na última camada. Aliás, ele só tem uma camada. E todos os outros elementos da família 1A aqui, ó, eles só tem um elétron na última camada. Então é isso que o hidrogênio tem em comum com a família 1A, tudo bem? Família 1A são metais e o hidrogênio ele é um gás. Nesse outro canto aqui, ó, em azul, eu tenho os não metais. Então toda essa parte azulzinha aqui, ó, são os não metais. Laranja aqui eu tenho semimetais. E o restante, pessoal, daqui até aqui, ó, todos os elementos são metais. Tranquilo até aí? Deixa eu apagar aqui para a gente dar sequência. Na ligação iônica, que foi o primeiro tipo de ligação que vocês viram, geralmente eu ligo um metal com um não metal. E na ligação covalente, pessoal, quem é que vai fazer a ligação covalente? Hidrogênio mais não metal. Então, ó, só os azuisinhos aqui da tabela periódica que eu forneci para vocês. Ó. Então, hidrogênio mais os não metais, ou um não metal com um não metal. Então, por exemplo, carbono com oxigênio, tá? Que pode formar o CO ou CO2, né? Carbono com hidrogênio, que pode formar o gás metano, que é o CH4, tá? Que é um gás combustível. Enxofre com cloro, nitrogênio com oxigênio, tá? Então, hidrogênio com não metal, ou não metal com não metal, são os elementos que fazem ligação covalente. Alguns semimetais, pessoal, também podem fazer ligação covalente, tá? Por exemplo, o boro, o silício, o germânio, que estão ali na família 4A, esses aí também podem fazer a ligação covalente. Tranquilo? Então vamos dar sequência aqui, ó. Então vamos pegar dois não metais, que é aquela parte azulzinha da tabela periódica de vocês, tá? Dessa que eu forneci para vocês. Carbono com hidrogênio. Isso, tá? Então hidrogênio mais um não metal. O carbono, pessoal, vocês estão vendo que tem 4 pontinhos aqui em volta dele? Esses 4 pontinhos representam a quantidade de elétrons que tem na última camada dele. Então, o carbono está na família 4A, ele tem 4 elétrons. Para ficar estável numa ligação química, ele precisa chegar em 8. Então, se eu for ligar ele com hidrogênio, cada hidrogênio só tem um elétron na última camada. Então, cada hidrogênio só pode compartilhar um elétron, tá? Então, o compartilhamento com hidrogênio se restringe a esse parzinho aqui só. O hidrogênio é uma exceção, ele fica estável, tá? Fazendo um compartilhamento só de um parzinho de elétrons aqui. Então, se eu for contar a quantidade de elétrons para o hidrogênio, tá ok, ó. Com 2 elétrons, né, compartilhando um elétron com carbono aqui, o hidrogênio já fica estável. Mas esse carbono, ele não está estável ainda, porque se eu contar as bolinhas pretas, ó, 1, 2, 3, 4 bolinhas. Significa que tem 4 elétrons aqui. Com mais um compartilhamento de uma bolinha vermelha, que seria um elétron do hidrogênio, eu cheguei em 5.
Eu não tenho que chegar em 8, pessoal. Então, eu posso colocar mais 3 hidrogênios aqui, tá? Se eu compartilhar mais 3 elétrons aqui, ó, desses hidrogênios aqui em volta do carbono, o carbono ele chega em 8 elétrons. Eu vou ter 4 bolinhas pretas, que são os elétrons do carbono, e eu vou ter mais 4 bolinhas vermelhas, que são os elétrons do hidrogênio. Então, 4 com 4, cheguei em 8, o carbono está estável. Tranquilo até aí? Bom, esse tipo de fórmula a gente chama de fórmula eletrônica, porque a gente representa os elétrons. Agora, tem outras formas também de representar a ligação covalente. Existe a fórmula molecular. Nessa fórmula, eu não tenho um carbono e 4 hidrogênios. Então, a fórmula vai ser CH4. Tranquilo? E existe também a fórmula estrutural. A fórmula estrutural, ela funciona assim, ó. Para cada compartilhamento, tá? Para cada parzinho de elétrons que eu tenho compartilhado aqui, eu vou representar com um tracinho na fórmula estrutural. Então, onde tiver um parzinho de elétrons compartilhado, eu tenho um tracinho, tá? Que eu representei aqui, ó, por esses tracinhos verdes aqui. Tudo bem? Então, tem 3 tipos de fórmulas na ligação covalente. Tem a fórmula eletrônica, onde aparecem os elétrons. Tem a fórmula estrutural, onde eu tenho um bastão ou um tracinho, onde vai cada compartilhamento. E eu tenho a fórmula molecular, que ela indica o quanto eu tenho de cada elemento químico. Tranquilo? Então, carbono e hidrogênio, ó, fórmula eletrônica, fórmula molecular, fórmula estrutural. Um segundo exemplo, pessoal, gás oxigênio, O2. Então, eu vou ter que ligar 2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho um átomo de oxigênio. Oxigênio faz parte da família 6A da tabela periódica. Então, em volta dele tem 6 elétrons ali na última camada. Por isso que eu coloquei 6 pontinhos aqui, tá? Ou 6 bolinhas. Cada bolinha representa um elétron. Se eu for ligar esse oxigênio com outro oxigênio, esse outro oxigênio também tem 6 elétrons na última camada. Precisa chegar em 8. Para chegar em 8, pessoal, esses 2 oxigênios aqui eles vão ter que compartilhar elétrons. Então, esse oxigênio compartilha um parzinho de elétrons. Então, aqui, por exemplo, contando os elétrons do oxigênio roxo aqui, ó. Aqui eu tenho 6 elétrons, com mais um elétron desse pontinho verde aqui, ó, do outro oxigênio que está na cor verde, eu cheguei em 7 elétrons. Preciso chegar em 8. Então, o que eu faço? Faço mais um compartilhamento aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou ter os 6 elétrons desse oxigênio roxo, com mais 2 elétrons desse oxigênio verde, cheguei em 8, tá? E para esse oxigênio que está pintado de verde aqui, ó, o raciocínio é o mesmo. Ele tem 6 elétrons, precisa chegar em 8. Então, ele vai contar com esses 2 elétrons aqui desse oxigênio que eu pintei de roxo. Então, 6 elétrons daqui do verde. Com mais 2 elétrons aqui do oxigênio que está pintado de roxo, chegou em 8. E aí, os 2 átomos de oxigênio ficam estáveis. Tudo bem? Então, fórmula eletrônica, fórmula molecular do gás oxigênio, O2, fórmula estrutural, como eu tenho 2 compartilhamentos, aqui eu vou ter 2 tracinhos, onde vão os compartilhamentos. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida vocês me chamam no áudio aí. Gás carbônico, CO2. Então aqui eu tenho 2 não metais, tenho carbono e tenho oxigênio. O carbono tem 4 elétrons. Então eu representei 4 pontos aqui em volta dele. Bom, vou colocar um oxigênio aqui. Então vou fazer um compartilhamento de elétrons aqui. Lembra que o oxigênio precisa compartilhar 2 para chegar em 8? Vou fazer outro compartilhamento aqui, ó. Então esse oxigênio aqui, da direita, ele já está estável, ele tem os 6 elétrons dele, compartilhou mais 2 elétrons com o carbono, chegou em 8, está tranquilo para ele.
Esse carbono que está aqui no meio, pessoal, ainda não chegou em 8, porque ele tem 4 carbonos. Compartilhou mais 2 carbonos com esse oxigênio que está aqui do lado, ele chegou em 6, né? Ele precisa chegar em 8. Então, vou acrescentar mais um oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio também faz 2 compartilhamentos para chegar em 8. E aí, acrescentando esse segundo oxigênio aqui na fórmula do gás carbônico, o carbono ele vai chegar nos 8 elétrons, tá? Para ficar estável aqui na ligação. Ele vai ter os 4 elétrons dele, que são esses pontinhos pretos, e vai ter mais 4 elétrons para chegar em 8 e ficar estável na ligação química. 2 elétrons vêm desse oxigênio que está à direita, pintado de verde. 2 elétrons vêm desse oxigênio que está à esquerda, pintado aqui de roxo. Tudo bem, pessoal? Então, fórmula eletrônica, fórmula molecular do gás carbônico. Eu tenho um carbono e 2 oxigênios, então a fórmula dele é CO2. E a fórmula estrutural, onde vai um compartilhamento de elétrons, vai um tracinho, não é isso? Então, 2 compartilhamentos de um lado do carbono, 2 tracinhos, 2 compartilhamentos do outro lado do carbono, mais 2 tracinhos. Ligação covalente dativa. Nessa ligação covalente, pessoal, os elétrons são provenientes de somente um dos átomos. Então, vamos ver como é que funciona isso. Ó. Eu tenho enxofre. O enxofre está na família 6A da tabela periódica, então ele tem 6 elétrons. Nessa molécula, eu tenho um enxofre e 2 oxigênios. Vou até pintar aqui a fórmula molecular. Então, vou colocar um oxigênio aqui. Ó. Então, o oxigênio compartilha 2 elétrons, não é isso? Então, compartilhou 2 elétrons aqui, para chegar em 8. Então, o enxofre tinha 6, compartilhou 2 com o oxigênio, chegou em 8. Esse oxigênio que está de roxo aqui, ele tinha 6 elétrons, compartilhou mais 2 elétrons do enxofre, chegou em 8. Então, os dois estão estáveis, tanto esse enxofre quanto esse oxigênio. Só que como a fórmula é SO2, eu preciso colocar mais um oxigênio aqui. Então, vou colocar mais um oxigênio. Como o enxofre ele já está estável na ligação química, pessoal, ele não vai precisar fazer um compartilhamento de elétrons com esse oxigênio. Então, o que ele faz? Ele vai compartilhar esse parzinho de elétrons, tudo bem? Mas ele não vai precisar de elétrons, ele só compartilha esses 2 elétrons que está aqui com ele, tá? Então, esse oxigênio que está de roxo aqui à esquerda tem 6 elétrons, vai pegar mais 2 elétrons compartilhado aqui do enxofre, vai chegar em 8. Tranquilo até aí? Só que aí eu vou chamar esse tipo de ligação dativa, porque o enxofre ele já estava estável na ligação química, ele não precisava fazer mais nenhuma ligação, mas como tinha que acrescentar mais um oxigênio aqui, ele precisou compartilhar esse parzinho que está sobrando aqui do lado dele, tá? Outro tipo de ligação covalente. Aliás, essa daqui é a representação estrutural. Então, onde vai a ligação dativa, eu posso representar com uma setinha, tudo bem? Ou, pessoal, se eu não quiser colocar uma setinha, eu posso deixar também só um tracinho, onde vai a ligação dativa. Então, se eu não quiser colocar essa setinha aqui, eu posso deixar só um traço, tudo bem? Próximo exemplo, é uma molécula chamada trióxido de enxofre. Então, 3 oxigênios e um enxofre. Então, o enxofre está na família 6A. Coloco um oxigênio aqui. O oxigênio também é da família 6A. Então, o oxigênio precisa de 2 elétrons e o enxofre também precisa. Então, eles fazem um compartilhamento de elétrons e os dois chegam em 8. Então, aqui está estável a molécula, tá? Como eu tenho que colocar mais 2 oxigênios nessa molécula, o enxofre ele vai fazer mais 2 ligações dativas. Então, vai ter uma ligação dativa para esse oxigênio aqui, para completar os 8 que ele precisa. E vai ter outra ligação dativa aqui, para esse oxigênio que está aqui do lado.
Tudo bem? Como é que vai ficar a fórmula estrutural, então, dessa substância aqui, ó? Ficaria dessa forma, tudo bem? Posso deixar um tracinho onde vai a ligação dativa, ou se eu quiser, eu posso colocar uma seta também. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Deixa eu ver aqui, parece que chegou mais alguém. Não, acho que não. Continuando aqui. Aqui a gente está representando a ligação dativa, tá? Pessoal, substâncias que fogem à regra do octeto. Tem exceção também, tá? Na regra do octeto. As exceções, elas ocorrem quando tem expansão do octeto e quando tem a contração do octeto. Então vamos ver como é que funciona isso, pessoal. Eu tenho um átomo no centro, tudo bem? E esse átomo no centro, ele vai estar fazendo os compartilhamentos de elétrons com os átomos ao redor. Então esse enxofre está compartilhando aqui um parzinho de elétrons com oxigênio. Então tem 6 desse enxofre com mais 2, 8, tudo bem? E aqui, pessoal, eu tenho uma ligação dativa com esse oxigênio aqui do lado, tá? Então, esse parzinho de elétrons que eu tenho aqui, ó, da ligação dativa com esse oxigênio da esquerda, vai se aproximar do enxofre que está no centro. Então, se eu for contar a quantidade de elétrons que tem nesse enxofre aqui do centro, eu vou ter 6 elétrons, tudo bem? Desse enxofre aqui, ó, com mais 2 elétrons do oxigênio da direita, 8, com mais 2 elétrons do oxigênio da esquerda que estão se aproximando aqui, ó, 10 elétrons, tudo bem? Então, passou da quantidade de elétrons que o enxofre precisava fazer compartilhamentos. Então, a gente diz que ocorreu uma expansão do octeto, tudo bem? Passou dos 8 elétrons. Outro exemplo de expansão, ó, uma molécula de PCl5. Pentacloreto de fósforo, que se chama essa substância. Então, deixa eu representar com um pontinho aqui, ó. Fósforo está na família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Estou pintando aqui de vermelho aqui os 5 elétrons dele. Cada cloro, pessoal, está na família 7A. Então, cada cloro tem 7 elétrons, tá? Deixa eu colocar o 7º elétron aqui do cloro. E cada cloro, para chegar em 8, precisa fazer um compartilhamento de elétrons, porque ele já tem 7. Então, se eu for contar, pessoal, os elétrons que estão aqui em volta do fósforo, contando os compartilhamentos que estão aqui em volta, ele tem 5 elétrons e ele está compartilhando mais 5 elétrons com esses cloros aqui do lado. Ó. Cada cloro está fornecendo um elétron. Então, no total aqui, ó, o fósforo, ele chegou em 10 elétrons. Então, passou de 8 elétrons, a gente diz que teve uma expansão do octeto. Tudo bem? Contração do octeto, pessoal. Então, nesse caso aqui, ó, de contração, o elemento central ele tem que ficar com menos que 8 elétrons. Tudo bem? Que é o caso do boro. O boro é da família 3A da tabela periódica, esse elemento que está aqui de azul. Então, ele só tem 3 elétrons. Nessa figura, cada elétron está sendo representado por um X. Então, ele tem 3 elétrons e tem 3 flúor em volta dele, tá? Essa molécula é representada assim, ó, BF3. Bom, contando então esses 3 elétrons aqui do boro, que estão representados com esse X azul, com mais 3 elétrons do flúor, um elétron de cada flúor, no total, pessoal, esse átomo que está aqui no centro, ó, ele chegou em 6 elétrons, tá? Como nessa molécula aqui, o elemento central, ele ainda não chegou nos 8 elétrons, a gente diz que houve uma contração. Tudo bem? Então, expansão do octeto. Quando o elemento central passa
dos 8 elétrons, tá? Contração do octeto, quando o átomo que está no centro fica com menos que 8 elétrons. Deixa eu fazer um exercício aqui com vocês. Observa-se que, exceto o hidrogênio, os outros elementos do grupo 1A até o 8A da tabela periódica tendem a formar ligações químicas de modo a preencher 8 elétrons na sua última camada. É a regra do octeto, né? Essa é a regra do octeto. Como toda regra tem exceção, assinale a opção que mostra somente moléculas que não obedecem a essa regra. Então, quem não obedece, pessoal, à regra do octeto, são as moléculas que têm expansão ou contração, tudo bem? Geralmente, onde tem expansão do octeto, tem ligação dativa. Então, vamos analisar aqui, ó, esse primeiro elemento, ó, BH3. Então, aqui eu estou representando a fórmula eletrônica desse BH3 aqui, tá? Quantos elétrons tem em volta do boro? Então, vamos contar aqui, ó. Se quiser, vocês podem falar no áudio aí também, tá, pessoal? Então, eu tenho 3 elétrons desse boro, com mais 3 elétrons do hidrogênio, cheguei em 6. Então, esse primeiro elemento aqui, pessoal, ele tem contração, tudo bem? Então, o BH3 aqui, que é o primeiro, ó, ele já é uma exceção à regra do octeto. Então, uma molécula nós já achamos. CH4, ó, molécula de metano. Quantos elétrons tem em volta desse carbono? Então, vamos contar aqui, ó. 4 elétrons desse carbono, com mais 4 elétrons aqui em volta dos hidrogênios, chegou em 8. Então, esse carbono que está aqui no centro, aqui, ele segue a regra do octeto. Então, descarta 2, tá? O exercício que é as exceções. Molécula de água, pessoal, o processo é o mesmo. Ó. Se eu for contar os pontinhos vermelhos, que são os elétrons do oxigênio, eu tenho 6 aqui, com mais 2 compartilhamentos aqui, ó, dos hidrogênios, eu chego em 8. Então, a molécula de água, que é a terceira opção aqui, ó, também segue a regra do octeto, tá? Agora, vamos ver as duas últimas moléculas, ó. Esse 4 aqui, molécula de HCl, né? Eu tenho um elétron do hidrogênio sendo representado por esse pontinho verde, mais 7 elétrons do cloro aqui, ó, representado pelos pontinhos pretos. Então, aqui chegou em 8. Então, o número 4 também segue a regra do octeto. Agora, vamos para a última molécula, tá? Uma molécula chamada hexafluoreto de xenônio. Eu tenho xenônio aqui no centro. Xenônio é da família 8A da tabela periódica, ele é um gás nobre, então ele já tem 8 elétrons. E em volta dele, pessoal, tem mais 6 flúor fazendo um compartilhamento, tá? Então, 8 com mais um compartilhamento desse flúor, 9. Com mais um desse outro flúor, 10. Com mais um desse outro aqui, 11. Com mais um desse outro flúor, 12. Com mais um elétron desse flúor aqui de baixo, 13. Com mais um elétron desse último flúor aqui, ó, chegou em 14 elétrons. Então, aqui teve uma expansão. Então, quais são as moléculas que fogem à regra do octeto? Primeira molécula, tá? E a quinta molécula. Então, alternativa E, pessoal, 1 e 5.